Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Podemos nos assentar. Oi. Um pouquinho baixo o microfone, tá? Não? Estão me ouvindo bem aí? Vai dormir aí. Santa Teresinha dormia, mas já era santa. Então vamos lá. Então, muito bem, hoje, com grande alegria, nós estamos aqui reunidos neste momento todo especial. Hoje faz 100 anos da canonização de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Temos a graça de, neste centenário, celebrarmos este momento aqui no Carmelo de São José, na nossa arquidiocese, no nosso regional. E queremos então nessa data, de alguma forma, aprender com Santa Teresinha esse caminho de santidade, esse caminho de amor. Com ela, na vida dela, suplicando a intercessão dela por nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa história. E nós sabemos que nós temos acesso num primeiro momento à história de Santa Teresinha por ela mesma. Nós sabemos que a autobiografia que ela escreveu, por obediência à Madre Inês, é o primeiro contato que nós temos com a história dela. É o modo com o qual nós somos apresentados a Santa Teresinha, já que nós não vivemos com ela. E o que é bonito notar na motivação com a qual Santa Teresinha escreve a sua história é que ela faz isso por obediência, e ela entende que escrever essa história não é só contar coisas sobre a própria vida, mas, como ela mesma diz, ela quer, com a escrita da história de uma alma, começar a fazer aqui na terra o que ela vai fazer eternamente no céu: cantar para sempre as misericórdias do Senhor. Oi, tá saindo. Cantar para sempre as misericórdias do Senhor. Então, aqui no início do manuscrito A está escrito assim: é a vós, minha querida mãe, a vós que sois duplamente minha mãe, que venho confiar a história de minha alma. No dia em que me pedistes para o fazer, pareceu-me que isto dissiparia meu coração, ocupando-o consigo mesmo. Mas depois, Jesus me fez sentir que lhe deixaria contente, obedecendo simplesmente. Vejam só, aqui a gente já aprende com Santa Teresinha a termos um olhar correto sobre a nossa história. Por quê? Quando ela recebe, a obediência de escrever a história de uma alma, ela fica preocupada. Porque escrever a sua própria história é gastar tempo demais consigo mesma. Nós estamos falando aqui de uma santa, de alguém que pensa a todo momento em Deus, que olha a todo momento para Deus. Então, ocupar-se de si mesma seria uma distração. Seria manter o olhar demasiado para a própria miséria e esquecer-se de Deus. E ela vê uma complicação nisso, mas ela logo entende, então, que isso agradaria Jesus, ou seja, que ela contasse a sua história, ou melhor, que ela fosse obediente. E essa obediência, ela acredita, isso agradará Jesus. Então, eu não quero falar de mim. E aqui está uma grande chave de leitura para nós que queremos ler a história de uma alma. É como se ela dissesse: eu não estou aqui para falar de mim,
Eu estou aqui para cantar as misericórdias de Deus na minha vida. Aquilo que Ele fez na minha vida. Então, o centro, por mais que seja uma autobiografia, o centro da história de Santa Teresinha é Deus. Então nós não podemos olhar para a história de uma alma ou para a vida de Santa Teresinha e pensar que ela é a protagonista dessa história. Nós não podemos julgar que tudo aquilo que ela vive e faz tem como fonte, como causa ela mesma. Nós não podemos, como muitas vezes fazemos, ao ler a história dos santos, dizer: nossa, olha só esse santo, olha só o que ele fez, olha só como ele fez, olha só as conquistas dele, olha só as virtudes dele, olha só os méritos dele. Não. O que Santa Teresinha quer mostrar é que é Deus mesmo, o autor da santidade. Que tudo aquilo que acontece na vida dela é misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. Ela, então, olhando para a história com esse olhar, não com o olhar de quem está gastando tempo consigo mesmo, mas mostrando o que Deus fez na vida dela, ela vai descrevendo como o amor de Deus se manifestou na sua própria vida. E esse amor se manifestou como? Ela, como nós sabemos, teve uma vida muito privilegiada. Os pais dela são santos, A coisa já começa por aí. As irmãs dela, todas, foram para convento, foram para mosteiro. São Luís e Santa Zélia faziam da casa deles um verdadeiro ambiente onde se respirava as coisas de Deus. Fazia com que ela, a todo momento, voltasse o coração para Deus, seja na oração, seja no modo de compreender a realidade, compreender todas as coisas. Deus nunca era um assunto pontual, Deus nunca era uma realidade a qual elas tinham contato aqui ou ali, não, mas Deus era o ar que elas respiravam. A virtude era promovida ali no meio dessa família. Tantas vezes, São Luís, nesse cuidado com Santa Teresinha, ele, um dia vendo que uma pessoa elogiava a beleza da sua filha, na frente dela, falando com ela, ele tem o cuidado de dizer: não faça isso com a minha filha. Como assim? Não faça isso, que você vai aumentar a vaidade dela. Não fala que ela é bonita, filha do papai, mas não fala para ela que ela é bonita. Vai aumentar a vaidade. Então, é esse tipo de cuidado que ela tinha. É com esse zelo que ela era cuidada, seja pelos pais, depois pelas irmãs, quando a sua mãe parte. Esse zelo. Então, ela enxerga tudo isso como um grande privilégio. Ela vai chamar esse grande privilégio que proporcionou que ela, ao longo de toda a sua vida, não cometesse um único pecado grave, que ela em toda a sua vida vivesse essa pureza, que em toda a sua vida ela vivesse essa santidade. Ela chama esse cuidado de Deus, olha só o nome difícil, de amor preveniente de Deus. O que é isso, padre? O que é amor preveniente? Deus que ama de forma antecipada. A misericórdia de Deus que acontece de forma antecipada. Ela, em determinado momento, se compara com Maria Madalena. Ela vai dizer, lembrando o que Jesus disse ao fariseu: a quem mais foi perdoado, a esse mais se mostrou amor. Não é assim que Jesus diz? Quem que amou mais? A quem perdoou mais. Quem cometeu mais pecado e recebeu perdão, esse foi mais amado. Demonstrou mais amor. Foi com esse. Aí Santa Teresinha vai dizer: mas Deus foi muito mais amoroso comigo do que com Santa Maria Madalena. Por quê? Porque Deus não permitiu
nem que eu pecasse, para que eu não tivesse ali os pecados para me arrepender e chorar, para que eu pudesse então repará-los. Deus que ama antecipadamente. E ela vai dizer, é como aquele pai que sabe que o filho pequeno está andando e no caminho desse filho existem um monte de pedras. Existe um monte de pedras. E o pai antecipadamente vai à frente do filho e vai tirando as pedras, para que quando o filho passar, ele não tropece nas pedras, ele não se machuque, ele não caia. Deus, ele vai tirando do caminho. Deus, ele vai protegendo. Deus, ele vai cuidando e não deixa que nenhuma mancha de pecado toque Terezinha. Amor por antecipação. É mais ou menos aquilo que é o argumento do dogma da Imaculada Conceição. Uma das grandes disputas teológicas sobre o dogma da Imaculada era esse, ou seja, como é que Nossa Senhora é concebida sem pecado, portanto, é salva, é redimida, sendo que todos foram redimidos por Cristo. E a gente sabe, Maria é mãe de Jesus, Jesus só nasceu depois, como é que ela foi salva antes? E aí então os teólogos vão chegar à conclusão de que ela foi redimida pelo Cristo, mas foi redimida antecipadamente, em vistas daquilo que ela exerceria como missão, né? Ou seja, de ser a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus fez isso, e Deus fez isso com Terezinha. Deus a protegeu. Deus não permitiu. E ela enxerga todo esse privilégio, que a pergunta é, nossa, Padre, mas por que Deus ama assim algumas pessoas? Por que Deus, o que Santa Terezinha fez de especial para Deus amá-la dessa forma? A questão é essa. E ela também se pergunta, no início da história do Manuel, ela se pergunta, uma coisa que eu me pergunto é por que Deus permite que Santo Agostinho, Maria Madalena, São Paulo e tantos outros que tiveram uma vida pecaminosa, de perseguição, de raiva, de morte, e depois dá a graça para esses? E por que Deus conserva uns desde o berço, mantendo ali, né, com que eles fiquem nesse caminho de graça e de amor? Ela vai refletindo e ela percebe aquilo que está lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículo 13. Deus chamou os que Ele quis. Não tem explicação. Deus quis. E isso é o amor. Ele quis por amor. E Ele protege Santa Terezinha. O amor de Deus se manifesta na vida dela dessa forma. E aqui está, gente, ela não vê nela mesma mérito algum para receber isso de Deus. Então aqui ela já nos ensina o seguinte, já que a vida dela, como diz o nome da nossa palestra, é para nós escola de amor, ela vai entendendo que Deus fez na vida dela e não por mérito dela. Não porque ela tenha feito. O que é o mérito? É quando eu trabalho, eu faço alguma coisa e é de justiça que eu receba em troca, de uma forma proporcional, aquilo que eu fiz. Ora, se eu trabalhei, se eu fiz, se o resultado da coisa está aí por causa de um empenho da minha parte, é porque eu mereço de volta. Aliás, me é devido isso. Mas ela não fez nada. O que ela fez? Ela não fez nada, absolutamente nada. E o amor de Deus para com ela se manifestou dessa forma. Dessa forma. Sem fazer nada.
como uma criança de colo nos braços da sua mãe. Cadê as mães aí? O que uma criança de colo faz por você, para ela merecer tanto amor? O que ela faz? O que ela dá para você? Dá para você olheira, né? Olheira, ficar assim, né? Você vê a cara das mães na missa, todo mundo meio acabado assim, né? É isso que a criança de colo dá. Ajuda a mãe a ficar mais forte, porque carrega a criança o dia inteiro no braço. Não dorme mais direito, e isso, e aquilo. A criança não faz nada. E você serve essa criaturazinha, esse seu filho, com tudo aquilo que você tem. Mas ela não merece. Ela não fez por merecer nada. E no entanto o seu amor é gratuito. Você não espera nada num primeiro momento. Você quer que o seu filho receba de você esse amor. E ela entende que o amor de Deus, Santa Teresinha entende que o amor de Deus para com ela é assim. Então, para nós entendermos Santa Teresinha como lugar, a vida dela como escola de amor, a primeira coisa aqui não é dizer, vamos aprender com Santa Teresinha como é que faz para amar. Não. A gente tem que aprender com Santa Teresinha, num primeiro momento, a aprender a sermos amados. Amados. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos vivendo num tempo em que o ser humano, ele se colocou no lugar de Deus. Você, padre, mas eu venho à igreja, não é assim, para mim, Deus é o centro da minha vida. Você pode até cantar bonito com o Frei Gilson, né? Mas, muitas vezes, esse comportamento, o comportamento de permitir que ele seja o centro, não acontece na sua vida. Como assim, padre? Vejam. Eu vou falar sem citar nome, está sendo gravado, né? Acho que não vai saber não, né? Coitado. Vamos lá. Eu recebi uma visita em casa esses tempos atrás. E pessoa difícil de ser amada, viu? Ave Maria, né? A pessoa precisava ir para um lugar e eu me ofereci para dar carona, né? Não precisa, padre. Eu falei, não, mas eu posso ir agora. Não precisa, padre. Eu vou de Uber. Não, deixa. Não precisa. Eu falei, meu Deus do céu, tá bom, então vai, né? Pessoa difícil de se deixar amar, pelo amor de Deus. Não, eu não quero ser um peso. Não, eu não quero. Deixa eu te amar, trem, né? E não deixou, foi de Uber. Paciência, paciência. Uma resistência para se deixar amar e servir. Quando a gente olha para a nossa vida juntamente com Deus, pode não parecer, mas muitas vezes o nosso comportamento é esse. Tantas vezes nós queremos comprar o amor de Deus e não recebê-lo como Ele quer dar, de graça. Muitas vezes você sai do confessionário com propósitos, com desejo de mudança, e aí você vai afinco para viver aquilo, vive aquilo um dia, vive aquilo 2 dias, 3 dias, você se alegra com você mesmo por estar conseguindo dar passos. Enquanto você está fazendo isso, você reza bem, você comunga bem, você está de bem com a vida. Aí você deu uma derrapada, né? Deu uma resposta atravessada para o fulaninho lá do trabalho, e se decepcionou com você mesmo, e naquele momento você se entristece, porque de alguma forma isso significou que você não conseguiu.
Pergunta. Em quem você estava colocando a sua confiança? Se essa tristeza, ela é profunda, abala você, é porque no fundo você estava confiando em você mesmo. Você estava chegando aqui na igreja dizendo para Deus: ô Deus, ontem eu consegui, né? Fiz tudinho aquilo que estava no meu horário. Rezei de manhã, rezei à tarde, fiz a penitência, fiquei paciente. Olha, aquele dia, né, minha esposa estava e eu, né, direitinho ali, fiquei ali na chincha, né, na virtude, amando, né, a criatura, né, rezei, fui direitinho. Deus, como é que eu estou? Me ama. Querendo comprar o amor de Deus. Ou quando se entristece, porque aí se entristece e vem a presença de Deus, quando vem, porque tem gente que depois que dá umas derrapadas dessa, não aparece mais para rezar, dizer: não, padre, eu não consigo rezar depois que eu faço isso. Eu não consigo me apresentar diante de Deus depois que eu faço isso. De novo, ela acha que as coisas dependem dela. Ela acha que a história da vida dela tem como protagonista ela mesma. A nossa santa, ela nos ensina que tudo é graça. Eu não mereci nada disso. Mas o amor misericordioso de Deus se derramou na minha vida de forma abundante. E eu aceito isso. Aceitar ser amado por Deus talvez seja o grande desafio para nós. E Santa Teresinha nos ensina isso. Gente, Deus não nos ama por causa daquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Deus não nos ama porque você é fielzinho ou você é um tranqueira. Deus não ama você porque você conquistou uma virtude. Deus ama você porque Ele te quis. O fato de você ter vindo a este mundo e ser vocacionado do céu foi porque Deus quis você. E Ele sabia quem você seria e aquilo que você se tornará. E Ele quis isso. Para de ficar querendo comprar o amor de Deus. Para de ficar fazendo consistir em você mesma, em você mesmo, o fundamento da sua perfeição. É um amor misericordioso. Ele olhou para mim. Ele olhou para mim. E Ele olhou para mim desse jeito, vai dizer ela, essa pequena florzinha branca. O amor de Deus, com certeza não, né? Não sei, vai ver, tem alguém eleito aqui como Santa Teresinha, mas esse amor preveniente não tenha se manifestado na minha vida nem na sua. Mas ele se manifesta de outra forma. Na escola de amor, que é a vida de Santa Teresinha, a primeira coisa é essa: não fomos nós que amamos. Foi Ele que nos amou. Quando nós éramos inimigos da cruz, Ele nos amou. Quando nós estávamos no pecado, Ele nos amou. E agora, não sei como está a sua alma agora e quais são as suas lutas e as suas desordens, mas Deus ama você agora. Aceita ser amado. Sai dessa tristeza de achar que é porque você não é mais santo e por isso Deus não ama você mais. Sai dessa tristeza
Tira você do centro, sai do centro da sua vida e realmente deixa Ele ser o centro. Nós estamos cheios de nós mesmos. Enquanto a pequena Terezinha, ela estava vazia. O nada, a pequenez, a criança, aquela que nada fez. O amor misericordioso de Deus só se satisfaz quando Ele se abaixa. E Ele ama mais quando Ele se abaixa mais. O problema é que a gente quer ser grandão, e aí Deus não se abaixa. A gente quer ser do tamanho do amor que Deus merece ser amado primeiro, para depois Deus nos amar. Não é essa a lógica do Evangelho, não é essa a lógica da vida de Santa Teresinha. Sermos amados. O que não justifica, porém, dizer, padre, já que é assim, então vou continuar tranqueira, né? Já que Deus, o Senhor está falando que não importa o que eu faça, então, né? Não é isso. E aí vem a coisa, né? Por quê? Esse amor misericordioso que se abaixa e encontra a Santa Teresinha, que sabe que não tem mérito e por isso está toda vazia, está realmente no nada, que não quer comprar o amor de Deus, mas se deixa amar por Ele. Esse amor que é fogo e desce a essa alma pequenininha, esse amor faz com que ela se torne uma chama de amor. E é óbvio que um coração que se sente amado dessa forma, um coração que se sabe amado dessa forma, ele não quer outra coisa senão responder a esse amor. Ele não quer outra coisa senão devolver esse amor na mesma medida. Esse fogo que desce e abrasa o coração daquela que se fez nada, porque reconheceu que não tinha mérito, mas que queria receber esse amor misericordioso de Deus. Essa começa, pelo próprio amor de Deus no coração, sentir grandes desejos. Desejos imensos. Desejos de grandeza. Desejos de santidade, e não de santidade pouca, mas daquela santidade sublime. Mas é o próprio amor de Deus que desce nela e faz com que ela deseje isso. Não é ela mesma. O próprio desejo é de Deus. E ela então quer fazer da vida dela toda amor de volta. Ela quer amar de volta. E ela ama de volta em todos os momentos. Como eu disse, quando ela começa a contar a vida, ela diz, olha, desde os 3 anos que eu faço tudo para agradar ao bom Deus. E há 3 anos. Primeiro para lembrar, né? Eu não sei vocês aí, mas eu não lembro quando que eu fazia 3 anos. Devia estar correndo pela casa, rabiscando parede, e minha mãe gritando atrás de mim, né? Desde os 3 anos, fazia tudo para agradar ao bom Deus. Não importa o que acontecia, né? E ela mesma vai dizer, Deus, né? Ela não vai dizer isso que eu disse, depois eu digo o que ela disse, né? Isso aqui é meu, né? Deus não é desorganizado, como muitas vezes nós somos, né? Sei lá, como se o padre, sabendo que ia ter uma palestra de Santa Teresinha, falasse, vamos lá, né? Na hora a gente inventa o que falar, né? Nem vai ter carmelita de fiscal, né? Para ver a gente está falando direitinho de Santa Teresinha. Aí vai na hora e improvisa como é que vai ser a pregação sobre Santa Teresinha. Não, Deus não é assim. Deus pensou Santa Teresinha santa, mas Ele não pensou só o resultado, Ele pensou todo o caminho. Então para ela,
tudo o que acontece na vida dela tem a ver com o plano de Deus para ela. Então, quando as coisas estão acontecendo, ela não fica revoltada contra aquilo que está acontecendo. Nossa, eu sou tão de Deus e minha mãe morreu. Tinha 3 anos, 4 anos. Não. Ela enxerga naquilo, de alguma forma, algo que tem a ver com o amor de Deus por ela e que tem a ver com o fato de que ela é chamada a amar naquele momento e descobrir nessa situação um tesouro escondido. E ela entende com a morte da mãe o que é a precariedade dessa vida, o quanto as coisas deste mundo passam e que ela não pode depositar a esperança dela num vínculo com uma criatura passageira. Ela vai chegar ao ponto de dizer: só Deus é, e por isso só Deus pode ser a razão do meu amar, do meu viver. Imagina, cada acontecimento, gente, para ela era uma escola, cada acontecimento era uma escola de aprendizado, em que ela percebia que aquilo tinha a ver com a santidade dela, porque Deus permitiu que aquilo acontecesse, e que ela era chamada a amar esse Deus, mesmo naquela situação. E ela viveu isso, seja na morte da mãe, seja quando a irmã mais velha, Paulina, entrou para o Carmelo, que era para ela como mãe, seja quando ela no Carmelo experimentou a dor de ver o pai, receber notícias do pai. Tudo é amor. E ela vive tudo no amor. E ela vive tudo para amar. E repito, não é mérito dela, mas porque primeiro foi amada e se deixou amar e permitiu, como resposta, passou a viver toda a vida dela do lado de Deus. Do lado de Deus. Ela fazia tudo com Ele, desde as coisas mais simples até as coisas mais elevadas. Ela fazia tudo com Deus. Ela não depositava as confianças, as esperanças nela mesma. Ela mesma se considera esse ser pequeno, né? Essa florzinha do jardim, que era toda amada por Deus. Um Deus que sabia todas as suas necessidades. Ela nos ensina que assim como ela é florzinha, existe no jardim de Deus vários outros tipos de flores. E é interessante que ela vai nos fazendo notar que Deus ama, gente, cada um de nós de uma forma única. Ela vai dizer, é como o sol que brilha. O sol brilha para todo mundo, mas é como se ele brilhasse para cada uma das flores do jardim. Aqui em Cuiabá a gente diz, né? Tem um sol para cada um, né? Não é assim? Está tão quente, para dar um sol para cada um. Pois é. Mas é bem isso mesmo. Um sol para cada um. Deus se relaciona com você de uma forma única. E Ele cuida de tudo como se não houvesse outro ser no mundo senão você. É desse jeito que Ele se derrama. Deixe-se amar. Para ser livre como as crianças. Nós adultos somos cheios de melindres, desconfiados. Isso paralisa a nossa vida. Nós temos desconfiança de Deus. Você reza
Mas aí você fala, será que Deus quer isso? Será que é para agora? Será que Ele vai deixar? A gente tem medo de confiar, porque no fundo a gente não crê no amor. A gente diz que Deus é amor, mas nós não cremos com todo o nosso coração nessa verdade. E Santa Teresinha acreditava. Confiança, fé no amor. Mais Deus e menos você. Menos você. Sai do centro. Não é a sua virtude ou o seu vício que aumenta ou diminui o amor de Deus por você. Mas é o quanto você para de resistir à ação da graça dele na sua vida. O quanto você deixa que ele faça. O quanto você permite que ele ame você. Você faz parte do jardim de Deus. Como eu disse, cada um de um jeito, com uma história, né? Com os anseios, os desejos, as lutas. Mas ele brilha sobre você como você fosse único, porque você é único. Tenhamos coragem de ser pequenos, de ter a liberdade das crianças, né? Tenhamos a coragem de nos deixar amar assim. E ela então, desejosa de viver tudo por amor, era também uma menina, uma santa determinada. Às vezes a gente olha e fala, né, de pequenez, de criança, você já pensa numa coisa frágil, numa coisa meio, né, de alguém fraquinho. Não. Santa Teresinha era determinada. Os sacrifícios poderiam ser pequenos, porque ela mesma diz que ela não consegue fazer as grandes coisas. Ela não tem forças para fazer as grandes coisas, muito embora o coração dela deseje uma santidade sublime. Ela entende que o bom Deus não pede grandes ações. Ela entende que o bom Deus quer grande amor naquilo que se faz. Então cada sacrifíciozinho, cada olhar, cada pensamento, tudo feito com grande amor, isso agrada o coração de Jesus, agrada o coração do bom Deus. Sabendo-se amada por esse Deus, ela quer amar com grande intensidade nas pequenas coisas. Pequenas coisas que muitas vezes nós desprezamos. Muitas vezes vivemos no piloto automático. Muitas vezes não atribuímos a essas coisas algo que vá agradar o coração de Deus, porque de novo a gente acha que a gente vai comprar o amor de Deus, e Deus só se deixa comprar pelas grandes obras. Termos a coragem de ser crianças e de nos abandonar nas mãos do bom Deus. Se eu perguntar aqui, com certeza, todos nós queremos ser santos. Mas talvez a dificuldade seja em querer ser santo, não do jeito que a gente quer, mas do jeito que Deus quer. Tantas vezes nós batemos cabeça e sofremos, porque não aceitamos as coisas como elas são. E no fundo a gente bate cabeça contra Deus, porque se Ele é o Senhor da história e governa tudo com amor, você está indo contra a vontade de Deus. Deus quer fazer você santo de um jeito, aí você pensa que aquilo ali, não, padre, é do demônio, né? É do demônio, Deus não quer, né? Vai que Deus quer. Vai que é dele. Vai que ele está permitindo. Não, Deus não faria isso, né?
Pai, se for possível, deixa que o cálice passe, mas seja feita a vossa vontade. Está aí. É como se Deus dissesse, não, eu quero, né? Vai lá. É para isso mesmo. Se abandone. Mesmo nos pequenos sofrimentos, aguenta firme, por amor a Deus. Lembra? Sou muito amado e quero amar de volta. Então, nesse pequeno sofrimento, Jesus, eu quero ser fiel e amar o Senhor nesse pequeno sofrimento. Eu gostaria de rezar melhor, eu gostaria de rezar com mais tempo, com mais profundidade, e a minha vida não permite, porque é uma correria só. Então não tenha medo. Pensar, eu só sei rezar o terço. Pois se você só sabe rezar o terço, criatura, reza o terço, mas reza com grande amor. Padre, eu não consegui acordar a quaresma inteira com o Frei Gilson, padre. Sou menos católico, padre. Depende, né? Se foi sem vergonhice, né? Mas se não conseguia mesmo, o que dá para você fazer? Padre, eu consegui rezar, né, com fidelidade, 3 Ave-Marias todos os dias. Mas foi com grande amor? Porque se foi com grande amor, para o bom Deus, isso já vale muito. Já vale muito. E se rezou na madrugada, com grande amor, isso vale muito. Porque não é o tamanho da ação, é o amor presente em cada ação. Sabendo-se pequena, reconhece que como a menor das filhas, ela não consegue sair como os grandes irmãos saem para os combates lá fora da casa do pai. Como criança, ela fica na casa do pai. E o que ela pode fazer nada mais é do que jogar rosas no trono do rei. As pétalas de rosas, que são as suas pequenas ações de criança. Ela vai fazendo da vida dela, não por ela, mas pela graça de Deus, do amor misericordioso de Deus na vida dela. Ela vai se tornando uma verdadeira chama viva de amor. E a gente sabe, o que o fogo toca, vira fogo também. Então as ações da vida dela, as situações que ela vivia, tudo vira amor. Porque no coração dela não havia outro desejo, senão amar Jesus e fazer Jesus amável por todos. Era isso que norteava o coração dela. Tanto que até no céu ela queria continuar a fazer esse bem, continuar a amar Jesus e fazê-lo amado aqui na terra, fazer o bem sobre a terra. Então, nessa escola de amor de Santa Teresinha, resumindo, essa nossa conversa que já está ficando longa, gente, primeira coisa, ela olha para a própria história com um olhar sobrenatural. Muitas vezes você olha para a sua própria vida e você acha que Deus não está lá. Porque aconteceu alguma coisa, porque tem alguma tragédia, porque você não foi ensinado a ser católico antes, porque um monte de coisa. Você olha para a própria vida como se Deus não estivesse lá. Deus estava lá. E Ele já amava você. E Ele não deixou de amar você, ou amou mais você, por causa de algo que você fez ou deixou de fazer. O amor dele é de sempre e para sempre. E a primeira coisa é: deixe-se amar por Deus. Eu não preciso comprar o amor de Deus. Creia no amor, gente. Creia no amor.
Pode ser que ninguém reconheça. Padre, ninguém me ama. Não interessa. Padre, eu sou, pessoa que não tem amigos. Não tem problema. Mas você crê que Deus ama você? Porque se você não crê nisso, você pode ser como Roberto Carlos e ter 1 milhão de amigos e nada vai preencher o seu coração. O amor de Deus, creia nisso. Até quando você está na desgraça do pecado mortal, Deus ama você. Porque Deus é amor. Então é crendo nesse amor, que nós temos a coragem de amá-lo de volta. Aí sim, eu comungo com mais amor. Eu me relaciono com mais amor. Eu aguento firme o tranco da vida com mais amor. Eu quero permanecer em Deus por amor. E não só porque eu não quero ficar sentado no banco e não me levantar para comungar. Por vergonha, né? Não, por amor a Deus. Porque sou muito amado, quero amar de volta. Porque a misericórdia de Deus comigo foi abundante, que eu quero amar de volta. Gente, esse é um exercício difícil. Eu falo por mim mesmo, esse negócio de ser amado não é fácil não. Olha, pelo amor de Deus. Esses dias atrás foi meu aniversário de padre, né? Ganhando parabéns, felicitações. Até as irmãs fizeram bolo pro padre, né? Bonitinho, São José em cima do bolo, lá com a velhinha, né? Eu olhava para tudo aquilo, é presente daqui, é presente de lá. Aí me dá uma raiva. Eu dizendo, caramba, eu não mereço isso. Mas era assim, eu não mereço isso, mas se eu fizesse por merecer isso, aí eu estaria feliz. Esse negócio de ser amado não é fácil, não. E no entanto, é exatamente isso que fez da pequena Teresinha essa grande santa. Se Ele quer amar a mim desse jeito, quem sou eu para não amar aquilo que Deus ama? Pois então me ame. Pode me amar. Porque eu sei que é isso que agrada o coração do Senhor. Ele quer encontrar pessoas que tenham a alma pequena, ou seja, que não queiram ter méritos, porque aí Ele consegue se derramar. Se derramar. E é isso que agrada o coração de Jesus. E esse amor que se derrama nos eleva, porque aquilo que Deus ama faz com o amor de Deus faz com que essa coisa cresça. Então vamos nesse centenário nos alegrar, né, com Santa Teresinha, com a igreja, por redescobrir de novo o coração do Evangelho, num tempo em que o homem ocupou o lugar de Deus. E como eu falei, embora nós estejamos na igreja, em certo sentido, nós somos filhos desse tempo. E a gente tem sim o veneno da serpente, da soberba de querer ser Deus no lugar de Deus. E a gente tem vergonha de Deus. A gente não confia em Deus como Adão e Eva que se esconderam atrás da moita. Com vergonha, com medo, como se Deus fosse um inimigo. Não tenhamos medo de sair das nossas moitas e mostrar a nossa nudez para Deus. E chorar os nossos pecados. E diante do seu olhar misericordioso ver a nossa vida sendo restaurada. Tem um hino da liturgia das horas muito bonito, que nós rezamos assim: Jesus, olhai os que tombam, o vosso olhar nos redime. Se nos olhais, nos erguemos, e prantos
lavam o crime. Jesus, olhai para nós. Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser alvo do vosso olhar misericordioso. Já chega de querer comprar esse amor. Está aqui, do jeito que eu estou agora, Jesus. Seja no pecado, seja na desordem, seja perdido, seja confuso. Jesus, eu me deixo amar. Eu me deixo alcançar pelo vosso amor. Como o passarinho com as asinhas molhadas, por ter se entretido nas pequenas poças e desviado o olhar do divino sol, eu apresento essas mesmas asinhas para que, no calor desse amor, tudo seja evaporado da minha vida. Aquilo que foram as minhas sujeiras, o meu entretenimento com as coisas que não são de Deus. E no meio desse amor eu quero amar de volta. Nas pequenas coisas da minha vida. Com constância, com perseverança, com fidelidade, com aquele heroísmo no coração da nossa pequena santa, de alguém que não volta atrás, de alguém que renova a cada dia esse desejo de Deus e transforma tudo em amor. A alma que ama, ela não se preocupa com outra coisa senão amar, e tudo para ela vira ocasião de amor, seja alegria, seja sofrimento, seja frustração, seja o que for. Então vamos, nos alegrando com Santa Teresinha e com toda a igreja, cantar as misericórdias do Senhor. Que a gente aprenda a olhar para a própria vida e proclamar, gente, Deus nos ama. Essa verdade tão antiga e tão nova, de que Ele nos ama, é o que vai fazer levantar, nesse tempo da igreja, grandes santos, para um mundo que já não crê no amor. Que Santa Teresinha interceda por nós e nós possamos amar com o amor com o qual nós recebemos. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha, rogai por nós.